gente, graças a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa nossa sala de leitura, no nosso encontro diário às 5h57 da manhã. É importante que você faça sua leitura conosco aqui nessa sala todos os dias. É importante que você faça isso diariamente para que se torne um hábito saudável na sua vida. Você vai perceber. Estudos apontam, isso é ciência, tá? Isso é ciência. Estudos apontam que tudo aquilo que nós repetimos durante 21 dias torna-se um hábito. Faz parte da nossa rotina, passa a fazer parte da nossa rotina. Isso pode ser usado, essa técnica da ciência pode ser usada tanto para o bem, infelizmente também, tanto para o mal. É daí que nascem os vícios, né? A pessoa ela faz uso de algo, de uma substância, tem acesso a uma tela, a um tipo de jogo, enfim, em um dia. Aí no outro dia de novo. Se ela fizer isso por 21 dias, acaba se tornando um hábito. O cérebro entende que aquela atividade é essencial para a vida, então toda aquela energia que ele disponibilizou para o primeiro dia, porque o cérebro ele manda energia, tá? Para aquela atividade ser registrada, para futuramente ele poupar energia. Ele trabalha assim. Veja, primeiro dia de trabalho, você não conhece o caminho. Aí você vai tenso, né? Preste atenção, isso aqui é importante que eu estou falando para vocês. Você vai tenso para o trabalho, você vai atento. Você vai de transporte coletivo, aí você vai, onde que eu vou descer? Qual é a parada que eu vou descer? Onde eu faço uma baldeação? Onde é o terminal? Você vai ligado, atento, muita energia, o cérebro está disponibilizando. Primeiro dia. Segundo dia você também vai um pouco atento. Terceiro dia você já vai relaxar um pouco mais. Depois do 21º dia, você vai entrar no coletivo para ir trabalhar. Seu cérebro já sabe que demora meia hora. Sabe o que vai acontecer? Você vai sentar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dormir. Quando estiver chegando, você vai fazer assim, ó, sem ninguém te chamar. Já aconteceu isso com você? Coloca aí nos comentários aí. Quem já passou por isso? Coloca aí. Fala se é verdade ou não é. Você dorme o caminho todo. Nos primeiros dias você está preocupado. Eu não posso passar do ponto, eu não posso chegar atrasado no meu trabalho. Depois de 21 dias, de tanto você fazer isso, o seu cérebro, gente, essa máquina que tem aqui é impressionante. Vai te dar tranquilidade, vai te dar paz, você vai, ó, vai até roncar. E quando estiver chegando, você vai acordar assim, ó, do nada. Olha só, ó, Claudilene colocou aqui, ó, bom dia. Carlos de São José do Rio Preto também está com a gente. Alciene Barbosa colocou sim. Silvia também sim, verdade. Cíntia Xavier, eu já várias vezes eu ficava admirado em acordar na estação certa. É isso. Então assim, vamos usar essa ferramenta para o bem, que é o hábito da repetição. Coloque dentro de você um propósito. Durante 21 dias, eu não vou quebrar essa leitura da Bíblia. Todos os dias eu vou participar e é bom que seja no mesmo horário, para que se torne um hábito mesmo, naquele horário, sempre. Nós estamos no dia de número 17. Depois de 21 dias eu vou perguntar, e aí, quem está desde o primeiro dia? Para ver como que está aí nosso clube. Tá certo? Então faça isso. Durante 21 dias você vai ver que vai se tornar um hábito na sua vida. É importante que você faça isso. Tá bom? Bom, gente, dê o seu like aí, o seu joinha. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Toca no sininho, ative as notificações para que você seja avisado. Sempre que entrar, deixe o nome
de onde você nos acompanha. Você que está acompanhando em outro horário, nós estamos ao vivo agora, 6h04 da manhã. Você que está em outro horário, deixa eu saber que horário que você está assistindo. Escreva aí, ó, sou fulano de tal lugar, aqui são tal horas. Tá certo? Vamos seguir, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço, Senhor, por essa manhã. E diga-se de passagem, pelo menos aqui comigo, uma manhã bem disposta. Graças a Deus. Tive uma excelente noite de sono. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela disposição que o Senhor tem me dado. Se alguém do outro lado da tela não está tão bem assim, que o Espírito do Senhor fortaleça, dando paz, dando força para lutar e vencer. E o que nós pedimos agora nesse encontro é que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, hoje é o dia de número 17 de 365. Sigamos com o nosso plano de leitura bíblica anual, com a interpretação correta da palavra, aplicando o exercício da hermenêutica. Quero adiantar para vocês que hoje nós não temos muitas notas adicionais, tá? Não temos muitas notas adicionais por dois motivos. Primeiro, porque já lemos no livro de Marcos e lá eu já falei bastante coisa, já interpretamos o texto. Segundo motivo, é uma história narrativa. Quando é uma história narrativa que só está narrando um fato, dificilmente tem coisas que a gente precise usar de muitos critérios para interpretação. É um texto já bem explicado. Tá? Mas vamos ler juntos, porque faz parte do nosso plano, então vamos ler. Sem pular um versículo sequer, vamos ler a Bíblia toda. Claudilene falou que desde que começou não parou, e tem vezes que já acorda antes do horário, já está ficando acostumada com o horário de manhã para o estudo. É isso, ó. É isso mesmo. É o que eu desejo para todos vocês, e assim a gente segue junto, tá bom? Então vamos à nossa leitura. Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino do céu será semelhante. Pronto, só de falar será semelhante, então nós já entendemos que isso aqui é uma parábola. Tá? Lembra dos primeiros dias, princípios de interpretação, então a gente já entende que texto é esse, é uma parábola. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Princípio de interpretação aqui. Se você conhece bem o português, quando você lê prudentes e insensatas, você já sabe o que é, segue com a leitura. É uma palavra que você já conhece? Segue. Você já entende bem? Segue. Agora, se você diz assim, poxa, o que quer dizer prudente? O que é insensato? Aí você vai para o dicionário, Aurélio, português, e veja o significado da palavra, para você poder entender legal, tá? Então eu vou dizer para você, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram insensatas. Quem é o insensato? O insensato é aquele que não tem um bom senso, não tem cautela, ele é imprevidente. O insensato, ele não é previdente, ele não prevê as coisas, ele não é cauteloso, ele não usa de bom senso. Então, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Quem é o prudente? O prudente é aquele que costuma se precaver. O prudente é aquele que prepara-se antecipadamente. O prudente é o precavido, é o previdente, é aquele que está sempre prevendo, olha, pode acontecer tal coisa. Então, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E o que aconteceu? As que eram insensatas, por serem insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Por que não levaram azeite? Porque azeite era necessário para manter a chama do lampião acesa. O azeite ia queimando
Tinha um barbante, né? Um fio ligado ao azeite. Aí o azeite vai abaixando. Se deixar acabar o azeite, o barbante, o fiozinho vai ficar lá, o fiozinho vai acabar e pronto. Então sempre tem que ficar colocando azeite. Mas elas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, demorando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Então, à meia-noite, houve um grito: eis que o noivo vem, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra para nós, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. E então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Respondendo o Senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, eu teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que são 2 parábolas, né? Uma na sequência da outra. O texto é muito claro. Se você usar aquilo que nós combinamos para interpretar o texto, que é se ater literalmente ao que está escrito, não ficar espiritualizando o texto. É um texto espiritual, sim, fala das coisas espirituais, mas é o que está escrito. É uma parábola. O que a parábola diz? Foque aqui.
5 prudentes, 5 insensatas. As prudentes tinham azeite de reserva. Por quê? Porque o noivo poderia demorar a chegar, então elas tinham que estar prontas para poder enxergar durante a noite o caminho para ir ao encontro do noivo. As outras eram insensatas, preguiçosas, imprudentes, não estavam preparadas para seguir aquele caminho que precisariam seguir. O noivo chegou, então, por estarem despreparadas, dispersas, ainda tiveram que ir comprar o azeite, ficaram para fora. Qual o sentido do texto, do que está escrito? Você recebeu a salvação? Você foi alcançado pela graça? Você está ciente que nós aguardamos a volta do Senhor? Seja prudente em suas atitudes. Que o seu caminho seja luz, seja iluminado, não ande em trevas. Abandone o pecado, porque a qualquer momento ele pode voltar. E se ele chegar agora, não dá tempo de você ainda ir se consertar, pedir perdão. Não, você tem que já viver em retidão, no caminho da luz, ponto. Se for espiritualizar o texto, daqui a pouco tem gente que vai achar que precisa andar com um vidrinho de azeite no bolso. Não, que a qualquer momento Jesus pode voltar, eu tenho que ter azeite. Não pode faltar azeite comigo. E não é isso que diz o texto. Por semelhante modo, ele segue dizendo o seguinte. Só tomar uma água aqui. Por semelhante modo, ele diz o seguinte: todos recebem o que é necessário para seguir esse caminho. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Então, o que lhe foi confiado, desenvolva, siga no caminho, apresente as obras de um salvo. Aquilo que lhe foi confiado, desenvolva. Não importa se você recebeu 5 ou 2. Não importa em que posição você está no corpo de Cristo. Quem sabe você é um pastor, é um diácono, é um membro. Não importa. Desenvolva naquilo que lhe foi confiado. O que não pode é você viver como aquele que recebeu 1 talento. Como que ele viveu? Com medo. Ai, ele é severo. Ele pune. Ele judia. Ele castiga. Então não vou nem fazer nada. Eu vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, porque a qualquer momento ele pode voltar, e quando ele voltar eu dou o que é dele. Não. Ele disse, preguiçoso, mau, negligente. Negligente. Você foi negligente. Então, eu vou tirar o que eu confiei a você e vou dar porque tem 10. Então, assim, não precisa você viver com medo da volta de Jesus. Isso tem que ser motivo de alegria. E até lá, trabalhe, dê o seu melhor. Multiplique os seus talentos. Não precisa você viver com medo. Não é esse o objetivo. Vamos seguir aqui a leitura. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas em sua mão direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde benditos de meu Pai, e herdai o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, olha aqui as obras agora. Olha as obras de um salvo. Veja, olha o que é multiplicar o talento. Olha só. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo-lhe o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que, quando o fizerdes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Então olha as obras de um salvo. Olha alguém que recebeu o talento e multiplicou. O que você tem feito com que Deus faz chegar às suas mãos? É só para si? Ou você tem multiplicado? Você ama o próximo? Você ajuda em missões? Você ajuda a acalentar a fome do faminto? A vestir o que não tem roupa? Você visita aquele que está enfermo? O irmãozinho que ficou enfermo, ele não foi no culto de ceia. Você procurou saber por que ele não foi? Se ele estava enfermo, você foi visitar, você ligou para ele, você mandou uma mensagem? Você comunicou o dirigente da igreja para ver se ele está sabendo? Olha, a irmã fulano, o irmão Beltrano, ele não veio hoje porque ele está enfermo, é culto de ceia. Poderia algum diácono, um obreiro, um oficial ou até um membro levar para o irmãozinho a ceia para ele ceiar na casa dele? Ah, não, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não chego nem perto do pastor. Que pastor é esse? Receoso, temeroso, escondo os meus talentos. Não, seja ousado. Seja ousado na fé, seja ousado no servir, seja ousado em ajudar a comunidade. O que está precisando? Isso eu estou falando com quem é membro de igreja, tá? Eu sei que tem pessoas que estão aqui na leitura da Bíblia que ainda não são membros, mas você também pode estender a mão amiga para o seu vizinho, para o colega de trabalho, para o pobre que está sentado na esquina. Multiplique os seus talentos, porque quando chegar a prestação de contas, quando o Senhor daquela terra voltar e prestar contas, quando o noivo chegar, quando o Senhor em glória descer, que você esteja do lado direito, tá? Que você esteja do lado direito, porque os que estão do lado esquerdo, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o fogo do inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para nós. Eu não tenho medo do inferno, porque o inferno não foi preparado para mim. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e, consequentemente, os que se rebelaram contra Deus. Então, o segredo é eu não viver em rebelião. Eu não vou viver em rebelião. Eu não sou perfeito, eu posso ter falhas, cometer pecados, estou debaixo da graça, da justificação do sangue, peço perdão, misericórdia e vou em frente. Mas se eu viver em rebelião, aí, naquele dia, lado esquerdo, por quê? Versículo 42. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era um estrangeiro e não me acolheste, despido e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: na verdade eu vos digo que, quando não fizeste ao menor destes, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essas parábolas é um alerta para nós, são alertas para nós. Tá certo? Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos. Capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas essas palavras, ele disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reunirão os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás. E consultarão-se entre eles
para que pudessem prender Jesus. Perdão, e consultaram-se, desculpe gente, me perdoe. Eles se reuniram e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento muito precioso, e derramando-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isso, seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito desse desperdício? Já falei para vocês, na leitura do livro de Marcos, o valor que tinha aquele vaso de alabastro e o perfume que estava dentro dele. Versículo 9. Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isso, Jesus lhes disse: por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que essa mulher fez para a sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: o que me dareis e eu lhe entregarei? O que vocês vão me dar para que eu entregue Jesus para vocês? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? A Páscoa era uma ceia, tá? Instituída lá no Êxodo. Na saída da escravidão do Egito, Deus ordenou que instituísse um ritual. Já já nós vamos para lá. Já já nós vamos ler, você vai entender essas coisas. Nós vamos dar um pulinho no Velho Testamento, depois a gente volta para o Novo, para que essa história se encaixe melhor na sua mente e você consiga interpretar melhor o texto, tá? Mas a Páscoa é uma festa, é uma ceia e uma festa de vários dias instituída para comemorar a saída da escravidão do Egito. Então os discípulos perguntaram: onde nós vamos comer? Onde o Senhor quer que a gente prepare essa ceia? Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Perdão, gente, eu pulei o versículo 18, desculpe. E ele disse, quando eles perguntaram onde quer que preparemos para comermos a Páscoa, versículo 18. E ele disse: ide à cidade, ao tal homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12, e enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai conforme está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: mestre, sou eu? Hipócrita, né? Ele disse: tu o disseste. Jesus nem falou, é e não é. Jesus falou, você que está dizendo, né? Trazendo para um linguajar de hoje. Você que está dizendo. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele,
porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja, esse texto aqui é um texto normativo. Não é só narrando uma história. Aqui entra como uma ordem. Isso aqui entra como uma doutrina. Por que nós ceamos? Porque Jesus deu uma ordem. Ele falou: tomai-o, pegue o pão, ele é o meu corpo. O sangue é o meu sangue. O suco, o vinho, ele é o meu sangue da nova aliança. E ele vai dar uma ordem. Diz assim, ó. Versículo 27, né? E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos deles, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Versículo 29. Mas eu vos digo que, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, era o último dia, a última ceia de Jesus, ele estava falando. Essa é a minha última ceia. Daqui eu vou ser traído, vou ser preso, vou ser crucificado, vou morrer. Depois a gente vai cear junto, lá no reino. Aleluia. Que maravilha, né? Um dia nós vamos cear com o nosso Senhor Jesus. Versículo 30. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois de ser eu ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus já está avisando tudo o que ia acontecer. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que está acontecendo aqui? Aqui Jesus está sentindo a mais profunda das dores, a maior das angústias, que é a vontade de morrer. Já aconteceu cenas na sua vida que você passou por um problema e você foi conversar com uma pessoa, por mais amiga que aquela pessoa fosse, um parente muito próximo, seu pai, sua mãe, aquela pessoa não conseguiu sentir o que você estava sentindo. E às vezes ela até fala assim: não, tá tudo bem, fulano, mas ó, besteira, isso vai passar. Aí você fala assim: é porque você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou sentindo. Às vezes as pessoas até acham que é besteira, que é frescura. Às vezes você está em um quadro depressivo e as pessoas falam assim: nada a ver, levanta, vai tomar um banho, vai espairecer. Só que você está sentindo aquela vontade de morrer. Alguém já passou por isso? Sabe? Uma angústia tão grande, um problema talvez que você enfrentou, uma decepção, um trauma, ou uma sensação que você nem sabe de onde vem. E naquele dia você queria morrer. Esses dias eu estava falando com um amigo aqui na igreja, que ele disse que quando ele foi acometido pelo vírus que teve aí há tempos atrás, né? Que eu não quero ficar falando nomes, quando fala certos nomes, os algoritmos eles acabam travando um pouco a live. Aquele vírus que causou uma pandemia, ele disse que ele se sentia tão mal, ele estava tão mal que ele falou: meu Deus, eu prefiro morrer, sabe? Então, exatamente isso é o que está acontecendo aqui com Jesus. Então ele chamou os seus discípulos mais próximos, aquele círculo mais próximo, né? Pedro,
Tiago e João, que é Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele falou para eles assim, ó, a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Olha, a minha alma está tão triste até a morte. Eu tenho vontade de morrer. O que eu estou passando aqui, o que eu estou sentindo aqui, a agonia, a aflição. Então, entenda, meu irmão, minha irmã. Tudo que você sente nessa vida, Jesus já sentiu. A pior das dores e das angústias que você sentir e você falar assim, ninguém sabe o que eu estou passando porque não estão na minha pele. Jesus esteve na sua pele. Ele é o único que sabe tudo o que você passa. Se você está cansado, Ele também já esteve. Se você está chorando, Ele também já chorou. Se você foi traído, Ele também foi, e essa traição causou nele vontade até de morrer. Ele é o único que você pode chegar diante dele e fazer uma oração sincera e dizer, Senhor, me ajuda, dai-me graça, porque só o Senhor sabe o que eu estou passando. E que Ele derrame graça sobre a sua vida nos momentos de necessidade. Versículo 39. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre sua face e orando disse, ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, o quê? Não pudeste vigiar comigo nem ao menos 1 hora? Eu acabei de te chamar, meu amigo. Eu acabei de falar para você que eu estou muito angustiado, eu estou triste, eu estou com vontade de morrer. E você vai e dorme? Ao invés de vigiar, de ficar aqui atento, eu falei para você que daqui a pouco vão vir me pegar, vão vir me prender, você está dormindo. Gente, tem momento que você não vai poder contar com ninguém, nem com seus melhores amigos. Profundo isso. Profundo. Versículo 44. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou, dizendo, ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegada aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele ia uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que traía lhes deu um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, é ele, segure-o rapidamente. E logo aproximando-se de Jesus, meu Deus, que cena, né? Que cena, que traição. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve, mestre, e o beijou, falso, hipócrita. E Jesus lhe disse, amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou a espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a sua orelha. Então Jesus disse-lhe, põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com sua espada. Não é por força, não é por violência. Tu pensas que eu não posso agora orar ao meu Pai e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia eu suprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Meu Deus do céu. Jesus veio para cumprir tudo que estava escrito. Naquela mesma hora, eu não aguento, eu me emociono lendo essa cena. Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão, saíste como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes?
Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Imagina Jesus olhando para aquela multidão, com bastões, porretes, cacetetes, espadas. Uma multidão que, quando ele estava lá no templo, pedia por milagre, por cura. E Jesus olha para aquela multidão e fala: vocês estão vindo me prender como se eu fosse um ladrão? Vocês acham que vocês precisam de porrete para me bater? Mas tudo isso foi feito para que se pudesse cumprir, para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Todos aqueles que falaram, né? Pedro e os discípulos: não, nós não vamos te deixar, não. Todos deixaram e correram. Meu irmão, minha irmã, tem momentos na nossa vida que a gente não vai poder contar com ninguém. Versículo 57. E os que seguiram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com seus servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem prendê-lo. Já falamos sobre isso, né, no livro de Marcos. Mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último vieram 2 falsas testemunhas e disseram: esse homem disse: eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou-se e lhe disse: nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. Que exemplo, que exemplo. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: ele blasfema, falando: para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo, disseram: ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram. E outros feriram-no com as palmas das suas mãos. Bateram em Jesus. Esse ato, naquela época, esse ato de bater com a mão assim, ó, era um ato de desprezo. Feriram, bateram nele e dizendo: profetiza, fala aí quem está te batendo, né? Dizem quem te bateu. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar, a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Meu Deus do céu, que leitura. Capítulo 27. Dá licença.
Desculpa, tá, gente? Desculpa. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Maniatar é amarrar as mãos, atar as mãos. Amarraram as mãos de Jesus e levaram ele preso ao governador. Então Judas, o traíra, vendo que ele foi condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. O que adianta agora, né? Dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Vê tu isto. Ou seja, eles falaram assim: problema seu. Vê você, resolve você isso. O que a gente tem a ver com isso? Quando ele foi devolver as 30 moedas, eles falaram: o que a gente tem a ver com isso? Versículo 5. E ele lançou as moedas de prata no templo e partindo foi enforcar-se. Que fim triste também para Judas, né? E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado o campo de sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador. E o governador lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. A mulher de Pilatos, ela tinha sonhado com aquela cena, né? Então falou: olha, não se envolve. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhe: o que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamavam ainda mais alto, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguiu, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue dessa pessoa justa. Vede vós, vê o que vocês vão fazer aí. Eu sou inocente. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Eles não sabem o que estavam falando. Então lhes soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados
e despindo, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles traçaram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça e em sua mão direita uma cana, uma vara, e ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo eles, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgata, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e os anciãos, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora. Se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebedou em vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus, e ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um pano limpo de linho, e o deitou no seu próprio túmulo novo que havia esculpido em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentados de frente do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, falando de Jesus, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furte e digam ao povo: Ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tomaram o sepulcro seguro, e tornaram o sepulcro seguro, e selaram a pedra, e deixando ali a guarda. Então eles falaram: vamos deixar guardas, guardando o túmulo,
Porque vai que os discípulos cheguem ali de noite, roubem o corpo e espalhem que Jesus ressuscitou. Então isso aí vai ser, essa última notícia vai ser pior do que a primeira, que ele dizia que ia ressuscitar. E aí Pilatos permitiu que ficasse ali um guarda, né? Mas o que aconteceu? No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e alegria, e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais. Ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles, os anciãos, e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: pagaram para os soldados dizer o seguinte: seus discípulos vieram de noite e furtaram enquanto nós dormimos. Meu Deus, que sujeira essa corja, né? Que sujeira. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Fiquem tranquilos. Mente, estou pagando para vocês mentirem. Não falem que vocês viram um anjo. Não falem que Jesus ressuscitou. E se chegar isso aos ouvidos do governador, a gente vai dar um jeitinho de persuadir o governador. Eles tinham influência política. Eles tinham uma forte influência política para fazer o que eles quisessem fazer com a religião, com os religiosos. Enganar quem quisesse enganar. Qualquer semelhança com o que acontece com os dias de hoje não é mera coincidência. É bíblico. São fatos bíblicos se repetindo. Vamos em frente. Versículo 15. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. A este dito é divulgado entre os judeus até os dias de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, olha a ordem aí, olha um texto normativo, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Meus amigos leitores, uma leitura intensa, profunda, mexe com as emoções, nos faz chorar, mas nos faz também sorrir. Ele ressuscitou e as suas últimas palavras foram: eis que estou convosco para sempre. Jesus está com você para sempre. Vamos fazer uma declaração pública, porque nós concluímos mais um livro. Diga: obrigado, Jesus, por estar comigo para sempre. Eu vou escrever aqui. Coloque aí. Obrigado, Jesus, por estar comigo para sempre.
Graças a Deus. E assim a gente fica mais um dia, concluímos mais um livro. O que vem amanhã, hein? O que será? Para onde nós vamos? Qual leitura o Espírito nos guiará? Lembre-se sempre, um dos princípios que nós anotamos para o nosso plano de leitura deste ano é orarmos em espírito de oração. Não questione, não fique chateado. Ah, eu não gosto desse livro, é um livro histórico, é um livro disso, é um livro... Não questione. É toda a Bíblia, nós vamos ler toda a Bíblia, tá bom? Eu sei que alguns livros são mais empolgantes do que outros, mas precisamos seguir o plano e conforme o Espírito nos dirigir, tá certo? Nos encontramos amanhã, para quem entra ao vivo às 5h57 da manhã ou no horário que você acompanha essa gravação, tá bom? Um abraço de fé e força. Jesus está contigo, para todo sempre. Ele já esteve na sua pele, Ele sabe que você passa e que Ele derrame graça sobre a sua vida. Tchau, tchau.